Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para aprendermos um pouco mais com o Espírito Santo do Deus vivo. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim: Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém, queridos? Então, o texto que acabamos de ler, da segunda carta de Pedro, o Senhor ele está falando aqui do retorno ao pecado, né? É um texto muito forte, é um texto que fala diretamente, né, com os falsos mestres, que fala diretamente com falsas lideranças da igreja. É um texto que fala também para nós como membros da igreja. Quando puxamos o contexto, buscamos conhecer, nós iremos observar que Pedro ele está falando de forma contundente com os falsos ensinamentos, né? Com os falsos ensinamentos que estavam sendo ministrados ali na época e que certamente, de uma certa forma, está abrangendo hoje, se puxarmos para a atualidade, a igreja atual. Veja bem, no início do capítulo 2, ele vai escrever assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Queridos, então, há aqui uma advertência muito clara do que estava, né, do que houve, né, que ele vai dizer: também houve entre o povo falsos profetas. Então, naquela época, já havia a presença de falsos profetas, de falsos mestres, que estavam sendo usados por Satanás para quê? Para que o povo se desviasse do caminho da verdade. A primeira coisa que Satanás ele tenta fazer, né, é introduzir falsos ensinamentos dentro da igreja do Senhor, para que o povo possa se desviar. Em outros tempos, Satanás ele usava uma tática diferente. Ele tirava o povo da igreja. Agora ele coloca lá dentro falsos mestres para que a igreja do Senhor passe, na verdade, a servi-lo. E como nós podemos observar isso? Nós podemos trazer aqui para a atualidade e observarmos que nesses últimos dias, né, a igreja do Senhor ela já não está metendo mais medo ao inferno. Por quê? Por quê, pastor? Ora, por quê? Porque a igreja abriu as portas para o mundo, abriu as portas para Satanás. Muitos falsos mestres têm se introduzido
há muita heresia, há sincretismos religiosos, né? Operando dentro da igreja. Há uma mistura de culto que você não sabe, na verdade, se é para Deus ou é para o próprio Satanás, dentro da casa de Deus. Tudo isso com a permissão de certas lideranças, né? Os ensinamentos que são dados por mestres duvidosos, ensinando um evangelho que nós, na verdade, ficamos, às vezes, abismados, né? Porque qual é a intenção desses ensinamentos que são ministrados? A intenção é que a igreja encha, né? Porque a igreja cheia é sinônimo de oferta, é sinônimo de mais dízimos, né? Então, financeiramente, será bom, né, para a liderança, será bom para esses sanguessugas, né, de Satanás que estão dentro da casa de Deus, né, com o intuito de encherem os bolsos a custo do povo que não busca conhecimento na palavra. Ora, tem igreja que você observa que é muito fácil, está lá no telão o texto bíblico que o pregador vai pregar ou que o pastor vai ler. Então isso facilita, né? E o crente já não anda mais com a palavra de Deus. O crente já não observa na palavra de Deus. Muitos crentes vão para a igreja, usam o celular, porque é mais negócio usar o celular, a Bíblia do celular, do que levar a própria palavra de Deus. Meus amados irmãos, isso nos leva a crer que a intimidade com a palavra de Deus está acabando, né? Vai se perdendo a intimidade com a palavra de Deus. Então, a preocupação de Pedro era alertar o povo do que estava acontecendo, do que houve, né? E falar desses ensinamentos. Você vai ver que Paulo também vai se preocupar. Eu vou puxar aqui rapidinho. A senhora me trouxe a memória aqui. O livro de Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, meus amados irmãos, você vai ver que Paulo também vai passar por situação semelhante, né, alertando sobre esta mudança no Evangelho. Você vai observar que Judas também vai, né, alertar sobre falsos mestres, sobre os ensinamentos, né, que estavam acontecendo, e certamente hoje, na atualidade, nós estamos vivendo esta palavra. Paulo também vai falar em 2 Timóteo, né? Vai falar em 1 Timóteo, vai falar em 2 Timóteo, alertando sobre essas mudanças que nós estamos vivendo hoje. E de onde vem isso? De onde vem essas doutrinas, esse falso ensinamento, esta facilidade que esses homens estão ensinando, estão falando, né, de que é o Evangelho? Porque Jesus morreu por todos, então todos serão salvos. Eles conseguem deturpar a palavra de Deus, conseguem mudar a palavra de Deus, né? Falsos mestres e falsos ensinamentos. Então, Pedro, ele vem alertar aqui. Para quem ele está falando? Ele vem falar para os falsos mestres. Esta passagem, capítulo 2. No versículo 17, me chama a atenção aqui, diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para onde os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Né? Então esses homens que pregam este falso evangelho, este homem que estavam dando falsos ensinamentos,
né? Estes homens que estavam induzindo o povo a seguir um outro caminho, certamente já tem lugar reservado, cadeira cativa no inferno, né? Então, para nós aqui na atualidade, meu irmão, está valendo a mesma coisa. O evangelho, ele não pode ser mudado. O evangelho, ele não pode ser adaptado às pessoas. O evangelho, ele não pode ser distorcido, ele não pode ser diluído. O evangelho, ele precisa ser pregado da forma como foi deixado para nós. O evangelho, para surtir efeito no pecador, ele tem que ser ensinado da forma como a Bíblia Sagrada nos orienta. Nós não podemos mudar o evangelho. Eu não posso adaptar o evangelho às pessoas. Eu vejo que o crescimento da igreja hoje é fácil. Você prega a palavra de Deus, 20, 30 pessoas, 10, 15 aceitam a Cristo, né, como Salvador, entre aspas. Mas na hora de preparar essas pessoas, na hora de ensinar, né, aí há uma, digamos assim, há uma certa displicência em ensinar verdadeiramente o que significa aceitar a Cristo. Qual o significado? Qual é a maior promessa do Evangelho? O que é que eu ganho aceitando a Cristo como Salvador? E esses falsos mestres, é aí que entram os falsos mestres e os falsos líderes, que não se preocupam com a alma e sim com o bolso. Aí vem a acepção de pessoas, aquele que tem muito para oferecer, vem para a direita, que não tem nada, fica do lado esquerdo, né? E isso vai fazendo com que, ao invés da pessoa verdadeiramente crescer na graça de Cristo, ela se enfraqueça. Ela se enfraqueça e muitos voltam para o mundo decepcionados com o Evangelho. E outros ficam ali porque está tudo fácil. O ensinamento que é dado é fácil. Não, meu irmão, fica como tu está. Tem uma má colocação que é muito clássica, né? Vinde como estás. Vinde como estás. Essa frase não existe na palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Não existe. Vinde como estás. Então, Jesus me chamou assim e eu vou ficar assim e pronto. Apoiado por falsos ensinamentos, né? Outros dizem assim: se Deus, né, se foi Ele que me chamou, então ninguém pode me julgar. Ninguém pode me julgar, só quem vai me julgar é Deus. Meu irmão, de certa forma você está certo, né? O julgamento final vem de Deus. Mas a igreja, ela tem que praticar juízo. E se você não mudar a sua atitude, se você não abandonar o pecado, certamente você será condenado. E o que nos leva a seguir esses falsos ensinamentos? O que nos leva a compartilhar esses falsos ensinamentos? É você não ler a palavra de Deus. É você não acompanhar, é você não ter intimidade com a palavra de Deus. Porque todas as respostas que você precisa para a sua salvação estão contidas na palavra de Deus. Você precisa ler a palavra. O pastor leu, o pastor pregou. Meu irmão, consulta na palavra. Ora ao Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo, ele vai te responder. Ele vai usar alguém para falar com você, senão ele se manifesta na tua vida. Mas é necessário nós termos uma intimidade para não nos deixarmos levar por falsos ensinamentos, por esses homens que são membros do inferno, filhos de Satanás, que são colocados para destruir a igreja do Senhor. Paulo vai falar, se não me falha a memória, em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 4. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se corrobora a colocação que Paulo ele vai fazer aqui. É isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Paulo ele vai falar sobre a apostasia nos últimos tempos. Veja bem, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus amados irmãos, Paulo também, ele vai alertar sobre a apostasia que haveria nos últimos tempos. Paulo também ele vai falar das doutrinas de demônios. Onde é que nós aprendemos sobre doutrinas de demônios? Aonde é que nós iremos aprender? Será que é num terreiro de Umbanda? Será que é numa roda de feitiçaria? Não, é dentro da própria igreja, meus amados irmãos. Doutrina de demônios é dentro da igreja. A doutrina de demônio é tudo aquilo que confronta a Bíblia. É tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Então tudo aquilo que bate de frente com esta palavra é doutrina de demônio. Os falsos ensinamentos que esses homens estão colocando. Eu já vi pastores, eu já coloquei em uma ministração passada lembro de novo aqui, eu já vi um grande líder da Assembleia de Deus cantando música do Roberto Carlos dentro da casa de Deus e os demais membros chorando. Todo mundo emocionado, meu irmão, dá vontade de pegar um chicote como Jesus pegou, entendeu? Que é para o crente aprender a ser crente, meu irmão. Para ele entender que as coisas do mundo não podem ser misturadas com as coisas santas, que a igreja é luz. E quando nós nos reunimos ali no templo, é para adorarmos a Deus, não para cantar música do Roberto Carlos, para cantar pagode ou outra porcaria que seja. A igreja tem que ser santa, meu irmão. A igreja precisa aprender. E um monte de crente chorando. Peguei a minha esposa e saí da igreja. Saí desse ministério. É necessário que nós santifiquemos as nossas vidas, meu irmão. Então, se você não tem a intimidade com a palavra de Deus, você se deixa levar por doutrina de demônios. Esse mesmo pastor, né, um grande líder da Assembleia de Deus no Brasil, outra vez ele cantou um trecho de um sambista famoso dentro da igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão. E a igreja ainda aplaude. Sabe o que é bonito? A igreja ainda aplaude. Né? Compactua. Então, meus amados irmãos, se nós não aprendermos a palavra de Deus, se nós não seguirmos, porque João 17:17 diz que a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Se a palavra é a verdade, tudo que está contido aqui, eu preciso acreditar. Amém? Então vamos para o texto que nós lemos. É o capítulo 2, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então você vai ver aqui, que um dia esses mestres, eles começaram pelo caminho da verdade. Mas se desviaram. E se há uma coisa que desvia o crente, meu amado, se há uma coisa que faz com que o ministério venha a ruir, sem dúvida é o amor ao dinheiro, ao poder, né? Amor às coisas materiais, o homem se impressiona e se deixa levar. Então Pedro escreve aqui, olha, porque melhor lhes fora não conhecerem, ou melhor, aqui no 20, vamos ler aqui no 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então percebe-se, né? Depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, depois de você ter recebido o perdão, depois de você ter conhecido a verdade, tu deixar-te enlaçar novamente pelas ciladas de Satanás, certamente que o seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Então é isto que Pedro está falando aqui. Pedro está alertando, né? Depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, eu conhecia Cristo, mas em algum momento da minha vida eu me deixei envolver novamente pelas corrupções do mundo, pelo prazer carnal. Eu me deixei seduzir por aquilo que Satanás colocou para mim, porque de uma coisa você pode ter certeza, né? Que acesso ao inferno é fácil, meu irmão.
para você acessar o inferno é muito fácil. Através da corrupção, através da prostituição, da pornografia, através do roubo, através de falácias, né? Através da incredulidade, através do amor ao dinheiro. Meus amados irmãos, você tem infinitos caminhos, portas para você acessar o inferno. A salvação é só um. Para te libertar, para me libertar, né? É só um, que é Cristo. Só Ele é a porta, só Ele é o caminho. Somente Cristo, só Ele é a salvação. E não é fácil, não. Não é fácil como estão dizendo. Você está vendo a igreja cheia, né? Aquela coisa cheia de gente, com esse falso ensinamento que muitos estão pregando. A igreja, ela incha, mas não cresce. E aquilo que é inchado é porque está doente. Você entra numa igreja hoje, muitas pessoas doentes, pessoas que não conhecem o versículo da palavra de Deus, pessoas que não sabem nem por que eles estão ali, só sabem de uma coisa, aprenderam uma coisa, a dar dízimo e oferta. Ah, isso aí o pastor faz questão de ensinar, meu irmão. Isso aí o pastor faz questão de ensinar, dar dízimo e oferta. Aí a igreja incha. Aí você vai observar, é traficante dando dízimo porque vai ser salvo. É ladrão dando dízimo porque vai ser salvo. É assaltante dando dízimo porque vai ser salvo. É prostituta dando dízimo porque vai ser salvo. Porque o pastor falou. Meu irmão, tem que estar aqui na palavra de Deus, meu irmão. Tem que atentar para a palavra de Deus. Você precisa ser regenerado. Você não pode se deixar enlaçar por Satanás. Você precisa aprender a palavra de Deus. Porque esta palavra aqui é a verdade. E esses falsos mestres, esses falsos líderes, eles vão para o inferno e vão levar uma turba com eles que não atentaram para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está entendendo o que o Espírito está falando. Eu tenho certeza que você está entendendo o que Deus está falando com você. E se Deus está falando com você é porque Ele te ama. Ele quer que você abra os seus olhos espirituais e atente para a tua vida. Não é a tua frequência no templo, não é o que tu dá para o templo que vai fazer com que você seja salvo. Tem que praticar justiça, meu irmão, tem que ser regenerado, você tem que brilhar como luz. Você precisa ser diferente agora, você já não é mais aquele prostituto. Você não é mais aquele ladrão, você não é mais aquele corrupto. Você tem que deixar o Espírito Santo te regenerar para você brilhar como luz, fazer a diferença dentro da igreja do Senhor. Amém? Vamos em frente. Louvado seja o Senhor. O 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então seria melhor você não ter conhecido o caminho de Deus. Só que agora não tem mais jeito, você já conhece o caminho da verdade. O que nos leva a crer que aquela pessoa que não recebeu o Evangelho, que não teve como receber, não será julgado com rigor. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, nós já aprendemos que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, que Jesus Cristo deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós, que Jesus Cristo foi enviado para livrar o mundo, para livrar o pecador das garras de Satanás, para livrar do inferno, que através do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Então não temos desculpas. Não temos desculpas. Nós já sabemos, nós já conhecemos a verdade. E se você desviar, para onde você for, você vai com essa verdade, você leva a verdade contigo. Você está entendendo, meu irmão? Nós não temos mais para onde correr. Nós já conhecemos a verdade. Não, mas eu não quero mais, não interessa, você já ouviu a palavra de Deus. Você, em algum momento da sua vida, você já aceitou a Cristo como Salvador. Esta verdade vai contigo. E se Deus, neste momento, está permitindo que através deste canal nós falemos com você, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é porque Jesus te ama, Ele quer te libertar, Ele quer te regenerar através do seu Espírito,
Ele quer fazer com que você seja salvo da ira de Satanás. Ele quer fazer com que você verdadeiramente venha fazer parte do exército que ele levantou através da igreja para combater Satanás e seus demônios, meu irmão. A igreja é o exército, é o novo povo do Senhor. Agora não existe somente uma nação como Israel. A igreja ela é formada por diversos povos. O importante para nós é estarmos na presença de Deus, de forma regenerada, para fazermos a obra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. O 23. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Você está vendo como o Senhor, ele vai comparar os falsos mestres, e ele vai comparar todos, né, que voltam ao pecado. Esses homens, esses falsos mestres, um dia fizeram a vontade de Deus, mas se deixaram levar por Satanás, pelos desejos mundanos. Então, olha só, deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. É comparado ao cão, ao cachorro. Ou seja, a sua natureza não mudou. Estão pregando a palavra de Deus, estão ensinando a palavra de Deus, estão ministrando a palavra de Deus, estão falando línguas estranhas, né? Estão sapateando, outros rodopiando, outros profetizando, mas a sua natureza é pecaminosa. A sua natureza é como a natureza do cachorro, não mudou. O seu pensamento está voltado para coisas mundanas, está voltado para o dinheiro, está voltado para o poder. Então são pessoas incorrigíveis, meus amados irmãos. Incorrigíveis. E que por serem incorrigíveis, por serem agentes do diabo, levarão consigo, com seus falsos ensinamentos, muitas pessoas com ele para o inferno, se não atentarmos para a palavra de Deus. Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Presta atenção, meus irmãos. Tem muito crente aí bonitinho, tem muito crente, né, pregador famoso, envolvido em escândalos de prostituição, escândalos e mais escândalos. Toma cuidado, meu irmão. Ah, não, mas eu não tenho direito de julgar. Eu não tenho esse direito. Eu aconselho você a ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante, que vai dizer que com esse estado... Eu vou ler aqui para você, vou facilitar para você dizer depois que o pastor está com conversa. Tá bom? Então vou ler aqui para você entender. Para você entender que a igreja ela tem que ser santa. Que a igreja não pode mudar. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Diz assim: já por Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, em outras palavras, dizendo-se crente, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Sabe o que é iníquo? É aquele cara que ele pratica a iniquidade, o pecado da iniquidade. A iniquidade é o pecado que você sabe o certo, mas você prefere o errado. Então Paulo vai escrever para a igreja de Corinto pedindo que não é nem para comer, que é para tirar do meio da igreja. Pastor, mas hoje eu não posso expulsar da igreja. Muito bem, meu irmão.
Mas você, pastor, se você verdadeiramente, se essa palavra chegou ao seu coração, se você for um homem de Deus, se você for regenerado pelo Espírito Santo, se você não for um enganador, se você não estiver no rol do cachorro que voltou ao próprio vômito, se você não é comparado ao cachorro ou à porca que já foi lavada, você pode tirar de cima do altar, pelo menos, a este prostituto que está envergonhando a igreja e fazer ele sentar no banco da igreja. Fazer com que ele se converta, se ele quiser servir a Cristo. Passar o tempo necessário para ele se converter. O que acontece é que hoje muita gente pecando, muita gente como um cachorro voltando ao próprio vômito, mas está lá em cima do altar, pregando a palavra de Deus, dando uma de santarrão. Aí é fácil julgar o irmãozinho que está lá embaixo, mas o bonitão que está aqui atrás, porque é dizimista, porque aquilo é convencionado, eu não sei o que mais, ninguém pode tocar nele. A igreja é de Cristo, meu irmão. A igreja é de Cristo. Então, se for cachorro, se voltou ao próprio vômito, é porque a sua natureza é pecaminosa. Se arrepender genuinamente, certamente que terá lugar na obra do Senhor. Se não se arrepender, se for reincidente, se for iníquo, como o apóstolo Paulo lhe citou, que fique no banco, ou então, meu irmão, vá perturbar Satanás fora da igreja. Vá se converter para lá, meu irmão. Mas é necessário que haja seriedade no trabalho do Senhor. É necessário que a igreja do Senhor seja santa. Louvado seja o Senhor. Então diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja bem, a porca lavada. Se você pegar um porco e lavar um porquinho todo bonitinho, se você encher de perfumes das marcas mais caras e você colocá-lo dentro do seu apartamento, certamente aquele porco vai ficar cheiroso aí por muitos dias. Mas se aquele porco tiver a oportunidade de sair do seu apartamento ou da sua casa, a primeira poça de lama que ele vê, ele vai se esponjar naquela poça de lama, porque faz parte da sua natureza. Você vai ver que esse tipo de gente, esse tipo de mestre, de líderes, esse tipo de sanguessugas que estão dentro da casa do Senhor, é comparado a cachorro, é comparado a porco, ou seja, a sua natureza não muda, porque Satanás já tomou o seu coração, Satanás já cauterizou a sua mente. Essas pessoas são incorrigíveis, são vergonhas para a casa de Deus. E ninguém prega, ninguém fala nada. E ninguém avisa nada, irmãos. Misericórdia. Ninguém. Chega um pregador ali, olha, se você der uma palavra boa aqui, né, vou te chamar de novo para te pregar. Fala uma coisa para os irmãos. Que a glória do homem, para mim, meu irmão, não interessa em nada. Você está entendendo? Você que está ouvindo essa mensagem, mas eu conheço o pastor Paulo, não vou chamar esse homem para pregar aqui. Meu irmão, fica com a igreja para ti, a igreja é tua, fica para ti. Porque eu sirvo a um Deus. Eu estou pregando isto aqui porque o Senhor está mandando eu pregar. O Senhor, Ele quer salvar a igreja que está indo ladeira abaixo por causa de falsos ensinamentos, está indo ladeira abaixo para o inferno. Então o Senhor tem nos incomodado. Não pense você que eu estou fazendo isso aqui para ganhar agenda. Não importa com isso, não. Deus me chamou para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Para pregar justamente o que não se prega mais, que é santidade dentro da igreja. Hoje, certas moças dentro da igreja só casam porque aparecem grávidas. Porque ninguém prega mais em santidade dentro da igreja. Eu já falei antes de outras pregações, repito hoje, tem uns noivados aí que não dá para entender. Eu estou noivo com fulano, aí o cara já passa a dormir na casa da noiva, a noiva já dorme na casa do fulano, porque são noivos. Lá um dia acaba o noivado. E aí, como é que fica? Vergonha para a igreja do Senhor. Está na hora de nós amadurecermos, meu irmão. Deus não te chamou para ser cachorro. Deus não te chamou para te comparar com porco, com porca. Você já foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Não deixa esses falsos ensinamentos que estão sendo ensinados aí tomar conta de você. Não deixa de consultar a palavra de Deus. Não deixa de estudar a palavra de Deus.
Não deixe de fazer o teu devocional, não deixe de pedir para que o Espírito Santo venha te dar sabedoria para você caminhar até a vida eterna, até o arrebatamento da igreja. Esses homens, esses falsos mestres, são agentes do diabo, agentes de Satanás, que estão facilitando o Evangelho de Cristo, estão diluindo o Evangelho para se tornar fácil. Não, irmão, está todo mundo salvo. A salvação vai muito além, meu irmão, do que você imagina, vai muito além de qualquer obra, de qualquer coisa que você possa ofertar para o reino de Deus. Amém? Então que o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha nos regenerar, venha nos guardar desses falsos ensinamentos, que possamos verdadeiramente nos empenhar em conhecermos a palavra e nos alimentarmos da palavra que é a verdade. Que o Espírito Santo venha te despertar, crente. Venha abrir os teus olhos para você ver que tipo de liderança tu estás seguindo, quem é verdadeiramente o teu líder. Para que assim nós tenhamos, você tenha, melhor dizendo, o discernimento de qual caminho seguir. Se o teu líder é um falso profeta, peça para o Espírito Santo te mostrar. Meu irmão, vai para outra congregação, ainda tem remanescentes, ainda tem pastores, ainda tem líderes que se preocupam com o reino de Deus, ainda tem lideranças que foram instituídas verdadeiramente por Deus. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Eu vou orar por você, eu vou orar pela igreja, para que o Espírito Santo venha nos abençoar e nos dar discernimento. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por este momento, por estarmos diante da tua palavra. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha repreender a apostasia, Senhor, de dentro da tua casa, de dentro da tua igreja. Que o Senhor venha repreender todo falso ensinamento. Que o Senhor venha fechar a boca, meu Pai, do falso profeta. Que o Senhor venha fechar a boca, Senhor, das lideranças que foram, meu Pai, instituídas por Satanás, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, fechar a boca desses homens. Senhor, nós precisamos de lideranças, Senhor. De lideranças, meu Pai, que tenham os seus corações voltados para Ti, que façam, Senhor, a Tua vontade. Meu Pai, para que assim, Senhor, a Tua glória possa ser manifestada no meio da Tua igreja. Quebra, Senhor, lança por terra toda frieza espiritual, toda ignorância espiritual, Senhor. Destrói, Senhor, todo laço, meu Pai. Destrói todo o projeto de Satanás contra a Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, homens e mulheres comprometidas com Teu reino. Que o Senhor possa levantar crianças. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, cantores, cantoras. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, um povo, Senhor, novo, mas que seja, Senhor, voltado para Ti, que seja obediente à Tua palavra, que viva a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, e que possamos ser santificados com a Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra possa alimentar o teu coração. Fique com a paz de Deus.